Bom dia, meus queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que Deus esteja abençoando sua vida nessa quinta-feira, quinta-feira antes da sexta-feira da Paixão, e dando seguimento aos dias que antecederam a morte de Jesus, nós vamos falar mais um pouco aqui daquilo que aconteceu na quinta-feira. Como tem muitas coisas na quinta-feira, eu não coloquei a referência aí, mas eu vou citar algumas referências para vocês. Amém? Que Deus possa estar nos guiando nessa via dolorosa, não é? Que estamos revelando aqui do Senhor Jesus, e que isso sirva para nós de avivamento, que sirva de, assim, de anseio, para que nós possamos segui-lo por aquilo que Ele deixou por nós, para nós, por aquilo que Ele fez por nós. Então, a quinta-feira começa com Jesus comemorando a Páscoa. Está em Mateus 26, 17 a 25. Em Marcos 14, de 12 a 21 e Lucas 22, de 7 a 16. Jesus deu instruções aos seus discípulos acerca dos preparativos para a Páscoa. Ele indicou o cenáculo que serviria para a ocasião, quando já estavam sentados para comer ali, depois de tudo pronto, tá certo? Jesus falou aos 12 discípulos que o traidor estava entre eles. Então, isso um dia antes dele ir para a cruz, não é? Acontece todas essas coisas. Judas, ele é revelado, né? Ali dentro, numa reunião íntima, assim, de amigos que estavam comemorando uma festa muito importante para Israel, tá certo? E depois que acontece isso, eles fazem a ceia, não é? Em Mateus 26, de 26 a 30, Marcos 14, de 22 a 26 e Lucas 22, 17 a 23, e também uma citação de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 11, de 23 a 25. Na sequência dos eventos, Jesus realizou e deu instruções sobre a ceia. A partir dali, a ceia do Senhor deveria ser observada no lugar da Páscoa. Então, Jesus estava falando que aquilo era a nova Páscoa, não é? Aquilo que iria acontecer com ele, o sacrifício do cordeiro, o sangue derramado, a simbologia do pão e do vinho, o corpo e o sangue, agora fazem parte da Páscoa cristã, não é? Da nova aliança, que somos nós, não é? Como igreja, que devemos fazer. Por isso que uma vez por mês, algumas igrejas de 2 em 2 meses, algumas igrejas uma vez por ano, a Páscoa é relembrada por causa da memória de Jesus. Fazer isso em memória de mim, o apóstolo Paulo falou. Então, seguindo a isso aí, Jesus lava os pés dos discípulos. Então, depois da ceia ali, Jesus põe todos certamente numa posição que dê para lavar os seus pés. Ele pega a água, o paninho, não é? Que a gente procura imaginar como ele faria, tá certo? Em João capítulo 13, de 1 a 20, o Evangelho de João é o único que expressa, que mostra esse episódio que Jesus lavou os pés dos discípulos. Inclusive, dentro desse episódio de lavar os pés, tem um episódio de Pedro, né? Que quando Jesus chega nos pés dele, ele disse que eu não era digno, Jesus não podia fazer isso. Aí Jesus comenta: se você não deixar eu lavar teu pé, então você não tem parte no meu reino. Aí Pedro vai, ele diz: não, lava a cabeça, tudo, não é? Pedro era fantástico, não é? Ele era, como é que se diz? Ele era muito sanguíneo, não é? Ele passava na frente, ele falava muito, não é? E a gente às vezes se identifica com ele também. Logo após, Jesus adverte a Pedro, não é? Então, em Mateus 26, de 31 a 35, Marcos 14, 27 a 31, Lucas 22, de 31 a 34 e João capítulo 13, 36 a 38, Jesus avisou, diante dos fatos da sua prisão, que o apóstolo Pedro iria traí-lo, não é? Antes que o galo cante, não é? 3 vezes você vai me negar, não é? E Pedro, como sempre: não, Senhor, não vou fazer isso não, eu tô contigo, não é? Tamo junto, Jesus, tamo junto. Nada, na hora do vamos ver,
Pedro ele esquece, né, disso aí que Jesus falou. Então, adiante, Jesus consola os seus discípulos, está em João capítulo 14, de 1 a 16, capítulo 1 até o 16, 33, Jesus consolou seus discípulos que estavam... Desculpa, gente, eu acho que tem alguma referência errada aqui, depois a gente corrige. Então, Jesus consola os discípulos abatidos. Ele vai dar aquela palavra de consolo, de alento. E eu fico imaginando o amor de Jesus por aqueles 12 homens ali, ainda também com Judas lá dentro, sobre o que ia acontecer. Ele precisava ser consolado e os seus discípulos o consolam. Interessante, né? E logo depois que Jesus ele consola, ele ora em favor dos discípulos. João capítulo 17. Gente, a passagem de cima é João capítulo 17, tá? Vai do 1 a 26. O Evangelho de João registra a oração que Jesus fez em prol dos seus discípulos, não é? Ele ora assim, por aqueles homens que ele estava deixando para continuar sua obra, para formar a igreja, para fortalecer a igreja de uma maneira geral, para termos a igreja que temos hoje, mesmo com defeitos, com problemas. A igreja é de Jesus e Jesus consola e ora por eles, pedindo que o Pai desse alento a eles e força também, né? Logo após, Jesus ele vai ao jardim do Getsemane. Mateus capítulo 26, de 36 a 46, Marcos capítulo 14, de 32 a 42 e Lucas capítulo 22, de 39 a 46. Jesus partiu para orar em um lugar chamado Getsemane. Esse lugar era um jardim no Monte das Oliveiras que Jesus frequentava com frequência. Você pode ler em Lucas 22, 39, Jesus era um assíduo frequentador desse jardim, jardim de oração, não é? Jesus tinha um lugar específico para a oração. Ele vai lá orar e chorar, e lá nesse quadro pintado, né, de Jesus no Getsemane, ele se separa ali com Pedro, Tiago e João e diz para os três assim: olha, vocês fiquem em oração comigo, permaneçam. Aí Jesus está orando e volta, encontra eles dormindo, aí repreende, né? Eu acho que foi mais de uma vez que Jesus fez isso. E Jesus diz assim: nem uma hora pudesse vigiar comigo. E Jesus volta para orar, e a Bíblia relata que ele suou sangue ali, a oração foi intensa demais, e dizia: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mais a tua, não é? Logo após esse momento, Jesus ele é preso, Jesus é traído, né? Mateus 26, 47 a 56, e Marcos capítulo 14, de 43 a 52, Lucas capítulo 22, de 47 a 53, e João capítulo 18, de 1 a 12. Os 4 evangelhos narram o momento que Jesus foi preso. Judas chega e ele beija a face de Jesus, e Jesus diz: com um beijo você me trai, né? Então Jesus é traído e é levado para o Sinédrio, que é o penúltimo ponto da quinta-feira, em Mateus capítulo 26, de 57 a 68, Marcos capítulo 14, 53 a 65 e Lucas capítulo 22, 54 verso 54 e verso 66 a 71. João também, capítulo 18, 19 a 24. Após ser preso, Jesus compareceu perante o Sinédrio, que eu buscava encontrar acusação contra ele, mas não tinha acusação contra ele. Eles precisavam forjar a acusação contra Jesus. Eles precisavam fabricar, inventar, mentir. Sabe por quê, queridos? Muito embora tenha havido essa manietação, essa manipulação dos fatos, era necessário que Jesus morresse. Jesus sabia que precisava morrer, mesmo no meio de tantas mentiras. Então Jesus ele é colocado com o Sinédrio, que era ali o tope do julgamento dos judeus. E aí Pedro nega Jesus. Mateus
26, de 68 a 75, Marcos, capítulo 14, de 66 a 72, Lucas, 22, de 54 a 62 e João, capítulo 18, de 15 a 18 e dos versos 25 a 27. A sequência do texto também mostra o momento em que Pedro negou Jesus conforme havia sido avisado, não é? E uma coisa interessante é que nesse momento Jesus olha para ele enquanto estava sendo castigado, não é? E se vocês conhecem bem a história, que eu creio que conhecem, a Bíblia diz que Jesus olhou nos olhos de Pedro e Pedro saiu ali e chorou amargamente. O arrependimento foi demais ali. Isso prova o quanto somos pequenos e falhos também. Dizemos que seguimos a Jesus e muitas vezes nós o negamos com pensamentos, ações ou palavras, mas nem por isso Jesus deixou de amar Pedro. Basta vocês lerem a sequência dos fatos e ver quando Jesus ressuscita e está na beira da praia, Pedro é o primeiro que se lança e se interagem com Jesus. Jesus conhece o meu e o seu defeito. Jesus sabe quem somos. Jesus sabe às vezes, da nossa covardia, do nosso medo. Ele conhece muito bem, mas nos ama. Ele sabe que fomos feitos para o louvor da glória dele. Que você e eu possamos analisar esses fatos da quinta-feira e seguir Jesus, não de longe como Pedro fazia, seguir mais de perto e negar a Jesus nunca, mas procurar vivê-lo na sua integridade, na sua integralidade até o fim. Que Deus abençoe a todos nós e amanhã a gente vai falar sobre a sexta-feira da Paixão e que a nossa vida cristã, mesmo no meio de tantas provas, de tantos confrontos, de tantas provações e tentações, possamos preservar o Jesus Cristo ressurreto e vivo em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por esse momento com a tua igreja. Peço tua bênção sobre ela nessa hora. Fortalece a nossa fé, Senhor Deus, nosso coração e nos dá uma quinta-feira cheia da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida e nos fortaleça cada dia mais.